E aí, galera, beleza? Hoje eu vou falar com vocês de um assunto bastante delicado, muito sério, que é o transtorno alimentar seletivo. Eu acredito que eu tenha esse transtorno, eu vou explicar um pouquinho pra vocês como é que aconteceu isso comigo, né? E não tem como eu falar desse transtorno, falar desse problema, sem acabar puxando a questão da alimentação do bem, como é que tá sendo essa introdução alimentar, como é que eu tô lidando, né, com essa coisa do BLW e tudo mais, enfim, são assuntos muito correlatos. Mas é o seguinte, eu vou falar pra vocês de TARI, que é transtorno alimentar restritivo evitativo, ou TAS, transtorno alimentar seletivo, tá? Eu ia trazer isso mais pra frente, eu tinha pensado, né, em fazer a linha do tempo lá desde da gravidez e tudo mais, mas enfim, não vou fazer assim. Eu acabei fazendo um post recentemente num grupo fechado do Facebook de membros que têm ou se identificam, têm algum conhecido com esse transtorno, enfim. E aí teve uma repercussão muito legal, então eu percebi a importância de falar desse assunto, que na verdade não é muito tratado de uma forma geral, e é por isso que eu tô adiantando um pouquinho, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que não tem certo ou errado. Eu quero, como eu sempre tô falando aqui no canal, eu quero compartilhar a minha experiência, é o que deu certo comigo, mas não necessariamente vai dar certo pra vocês. Eu tô até aqui, ó, num ambiente diferente do meu quarto, porque dessa vez eu preciso de uma colinha ali no computador pra eu não esquecer de nenhum ponto, porque esse é um assunto muito importante mesmo. Então, vamos lá descobrir como é que foi esse transtorno alimentar aí na minha vida. É assim, eu não consegui nenhum profissional que me tratasse isso desde pequena, né? Vamos lá. Desde os meus 2 anos, mais ou menos, a minha mãe conta que eu comia. Até os 2 anos eu comia de tudo. Lindo, maravilhoso, chorava, queria mais, era uma criança comilona e tal. E aí, de uns 2 anos mais ou menos, a partir dos 2 anos, eu fiquei totalmente seletiva. O que é isso? No meu caso, Ticiane, eu não comia, né, frutas, verduras e legumes. Isso, tipo, incluindo os derivados, digamos assim, tipo, o suco, né, um suco de frutas, uma vitamina, um molho de tomate no macarrão, enfim. Nada que deriva disso. Então, eu comia besteira só, arroz, feijão, carne, isso eu acho que eu sempre comi, dizia minha mãe, o macarrão branco, sabe, sem molho. Eu sei que tem pessoas que são muito, muito mais seletivas do que eu. Nesse grupo, principalmente, eu acompanho histórias, cada história. E as pessoas, elas são super seletivas mesmo. Tipo, olha, meu filho só come, sei lá, caldo de feijão, arroz e batata frita. Ou meu filho come cinco itens de toda a gama possível na vida. Então, são mães muito preocupadas, são pessoas que também se sentem muito mal com isso, né? A gente se sente mal porque a gente parece um ET, sabe? Tipo, você vai comer num restaurante, você vai almoçar com as pessoas e as pessoas ficam te perguntando, né? Nossa, mas você não vai pegar tal coisa? Ai, mas você não gosta daquilo? Aí, se você fala, ah, não, eu não gosto disso. Nossa, meu. Aí pronto, todo mundo vai falar. Todo mundo tem uma sugestão, todo mundo tem opinião com relação à sua alimentação. Ah, mas você devia comer, nossa, mas é muito importante. Mas como assim não gosta? Nossa, que paladar infantil. Ai, como você é frescurenta. Nossa, como você é nojenta. Cansei de escutar isso a minha vida inteira. De verdade. O pessoal só taxa assim. E até um certo momento na vida, eu também me achava, né, estranha. Tipo, nossa, por que será que eu não consigo? Mas é essa a questão, é essa palavra, conseguir. Por quê? Não significa que eu não goste ou que eu não queira tentar. Acontece que quando eu tento colocar algum alimento que eu não consigo, né, aqui na minha cabeça, comer, tipo, sei lá, uma salada. Gente, eu tenho pavor de salada. Então, se eu botar uma alface na boca, eu começo a lacrimejar, eu começo a ter ânsia, eu chego às vias de fato, né? E acabo vomitando. Mas eu não consigo engolir, eu não consigo comer aquilo, eu tenho uma aversão absurda. E eu tenho isso principalmente com texturas, eu aprendi a identificar isso. Que o problema não necessariamente é o gosto, mas é a textura. É molhado, é gelado, sabe? Essas coisas assim, principalmente molhado. Odeio essa textura.
Eu não consigo chegar perto, assim. Algumas coisas têm o cheiro que me dá aversão. Aliás, muitas pessoas comentam isso do cheiro. Eu lembro que uma vez a gente fez um cruzeiro, e aí a gente tava lá no restaurante, ai, no cruzeiro é tudo muito chique, né? Uma senhora tava sentada na mesa do lado ali, ela começou a comer uma goiaba. Jesus, sai da frente. A Ticiane levantou, falou, olha, eu falei pro meu marido, termina a sua refeição em paz. Eu tô saindo, eu não consigo ficar nesse ambiente. Então, realmente tem algumas coisas que até hoje eu tenho uma aversão absurda. E eu não consegui tratar, assim, não consegui evoluir, né, em relação a alguns alimentos, mas em outros eu evolui muito, muito mesmo. Então é isso, mais ou menos isso que eu queria contar aqui pra vocês. Porque eu li muito, estudei o assunto, e aí eu acabei me identificando. Ó, talvez eu tenha isso, olha, eu acho que eu tenho. Talvez eu esteja confundindo as coisas, não sei. Na minha concepção, é o que eu penso, é como eu me sinto. Eu me sinto menos ET quando inserida nesse grupo de pessoas seletivas. Eu me identifico assim. Eu sempre comi muito industrializado, salgadinho, refrigerante, biscoito ou bolacha, não sei como é que vocês chamam, pão, mas a minha mãe nunca conseguiu fazer com que eu comesse as outras coisas, né, assim, os alimentos de verdade, né, alimentos que realmente têm nutrientes pra gente, tão importantes. E ela sempre foi muito, muito preocupada com a minha saúde. Então eu me lembro da minha mãe, minha família, né, insistindo muito, 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 fazendo de tudo. Olha que delícia. Ai, olha que bonito. Ai, eu fiz assim, eu fiz assado. Experimenta um pouco, por favor. Ou então, experimenta que eu te compro um presente. Ou então assim, nossa, você quer aquele brinquedo? Ah, beleza. Então come um pedacinho desse negócio aí que eu compro o brinquedo pra você. Mas, enfim, eu sabia que não ia rolar. Mas não é por isso que eu não comia. Eu realmente não conseguia. A minha mãe tentou me ameaçar várias vezes. Se você não comer, você vai apanhar. Se você não comer, eu vou te deixar passar fome. Nunca deixou. Mas era muito frustrante para mim. Porque quando eu tentava, aquilo era o de sempre. Lágrimas correndo, muita ânsia de vômito, muito difícil, não conseguia engolir. Eu tinha realmente muita dificuldade. A minha dificuldade era tanta que eu não conseguia tocar os alimentos. Sabe? Me segura, sei lá, essa maçã, que eu não conseguia segurar a maçã, passava mal. De segurar, de cheirar, enfim. Só que aí eu fui crescendo e essa situação começou a me incomodar também. Com os meus amigos, eu ia fazer trabalho de escola na casa dos meus amigos. Depois eu crescia, eu saía com os amigos, eu fui trabalhar, levava marmita, ia para restaurante, sabe assim? E aí eu era sempre o assunto, sempre. Eu odiava almoçar com as pessoas e a minha marmita ali, o meu prato, ser o assunto da mesa. Ai, mas o fulano também não come, mas o ciclano não come. Nossa, mas você sabia que era importante comer isso? Ai, mas por que você não tenta um refogadinho? Ai, por que você não tenta não sei o quê? Gente, não rola, vocês não têm ideia. Então, para você que conhece alguém que é seletivo, pelo amor de Deus, tenta entender. A gente não consegue, é uma aversão, assim, inexplicável, sabe? Eu queria comer melhor, mas eu simplesmente não consigo. Eu queria ser normal, eu queria poder sair, não ser o assunto da mesa, sabe assim? Eu lembro de uma vez que uma amiga minha falou assim, ai, amiga, vem almoçar aqui em casa? Eu falei, claro, vou. Aí depois ela falou assim, mas sabe o que é? O que eu vou fazer pra você comer? Você não come nada. Aí eu falei, amiga, um ovo frito tá ótimo. Ovo frito é o que há. Pra mim, pelo menos, funciona super. Enfim, eu tinha vergonha, eu evitava os eventos sociais, a maioria deles, porque eu tinha vergonha de ser quem eu era. Eu evitava mesmo, porque eu não queria chegar lá e falar que eu não como, sabe? Que eu não gosto. Que eu sempre falei isso, eu não gosto. Então, eu passei por alguns nutricionistas, eu já falei em outro vídeo que eu sempre tive problema com a balança. Ao contrário de muitas pessoas que têm seletividade, elas são muito magras, né? As pessoas têm baixo ganho de peso. No meu caso, eu tenho muito peso. Por quê? Porque eu como porcaria só, né? Pelo menos a boa parte da minha vida eu só comi porcaria. Então, e eu comia a porcaria. Tem pessoas que são seletivas que nem as porcarias, né? Ainda bem, menos mal, talvez, não sei. Mas eu sempre comia besteira. Então, depois de um tempo, isso começou a me incomodar. Eu comecei a pesquisar sobre o assunto, eu entendi um pouco mais sobre o assunto. E eu pensei de uma maneira, já que os nutricionistas não conseguiam me ajudar, eu ia em várias, e a nutricionista falava assim, e eu falava de coração, eu falava, olha, eu sei que eu preciso comer assim, eu sei que eu preciso comer tal coisa, eu sei que eu preciso diminuir isso, mas eu simplesmente não consigo.
como é que você vai me ajudar? E a Nutri falava assim, olha, você já sabe tudo o que você precisa fazer, você só precisa executar isso. E aí eu não sei como te ajudar. Então teve uma que me falou assim, tenta mudar a textura. Então tenta, já que você não consegue comer, sei lá, uma banana, tenta fazer ela amassada, tenta colocar um açúcar ali, uma canela, pelo menos para você começar a comer, sabe assim? Então, eu comecei a pensar nisso, comecei a ler um pouco mais. E o que eu fiz foi meio que uma introdução alimentar ou uma reintrodução alimentar na minha vida. Eu comecei a ir, depois de casada principalmente, eu fiz isso. Eu comecei a ir em varejão, assim, hortifruti, lugares bonitos, lugares limpos, aqueles lugares onde todas as frutas parecem lindas, maravilhosas, qualidade maravilhosa, todas brilhosas, né, brilhantes. E aí eu comecei nesses lugares, aí eu olhava, legal, isso aqui é uma maçã, bonita. E aqui uma banana, como você é que escolhe uma banana? Ô mãe, pra saber se a banana tá boa, como é que escolhe? É assim, sabe assim? Aí eu fui aprendendo um pouco mais, porque antes no supermercado eu não passava na seção de hortifruti, tipo, sai daqui, não, eu vou pular esse corredor, não conseguia chegar perto. Quando a minha mãe tava comprando coisa ali, eu tava vendo coisa em outro lugar, em outro corredor, então eu não conseguia. Então eu comecei devagar, comecei com essa experiência, né, de estar naquele ambiente com as frutas, as temidas frutas e verduras, né. Eu comecei a comprar, eu comprava, e aí eu chegava em casa, aí eu cortava ou eu descascava, aí pegava de novo aquela fruta, aí depois um dia eu tentei sim amassar e comer, não rolou. Aí depois eu tentei fazer um suco, aí foi mais ou menos, aí uma vitamina, se pegar banana, colocar no leite, colocar aveia, talvez um cacau ali, um açúcar, nossa, já muda um pouco o gosto, aí legal. Só que só não podia vir um pedacinho de banana, porque aí, Jesus amado, tinha que estar tudo bem trituradinho. Não pode ter pedacinho que aí a coisa engrossa, aí vem de novo tudo pra fora. Não foi nada fácil pra mim. Eu brinco que eu chorei em quase todas as vezes. Eu chorava de frustração quando eu não conseguia, mas eu chorava também de muita felicidade e orgulho quando eu conseguia. Então, foi assim, sempre muito emocionante. Não foi nada monótono essa questão da alimentação para mim. E aí, depois das frutas, né, que eu fiz a vitamina, os sucos, amassava, comia com iogurte, sempre deu muito certo para mim. Depois eu comecei a cortar os pedacinhos com iogurte e aveia. E ali um açúcar, alguma coisa, um adoçante, sei lá. Aí eu conseguia comer algumas frutas. E aí depois com os legumes a mesma coisa. Com os legumes eu parei mais ou menos no caldo. Então vamos pegar os legumes, faz uma sopona, baixa no liquidificador, toma caldo. Era mais ou menos até aí que eu tinha ido. Com avanços e retrocessos, porque existem, às vezes, tipo, nossa, tava tão de boa com a banana, mas hoje não tá rolando. E aí eu tentava dar um tempo, depois de um tempo eu tentava de novo, sabe? O que eu fiz também é pesquisar, gente, de boa, pesquisar tanto as frutas e os legumes mais gostosos, na opinião das pessoas, quanto principalmente os que são mais nutritivos. Então eu focava. Tipo, brócolis é nutritivo. Vai, Tice, vai na fé no brócolis. Porque aí, quem sabe, pelo menos uma coisa nutritiva eu passo a comer, sabe? Então era isso. O chuchu. O chuchu não sei, tá, gente? Tô dando um exemplo. Chuchu não tem vitamina. Pra vocês verem que eu não como chuchu. Chuchu não tem vitamina, então não vou focar no chuchu, larga ele quieto lá, vamos no brócolis aqui. Então eu tentava focar alguns alimentos para que eu não ficasse também me forçando, sofrendo com uma coisa que não ia fazer tanta diferença na minha vida, já que é tão difícil para mim. Então foi mais ou menos até aí, até onde eu fui. Mas aí veio o Benjamin na minha vida. E aí começou um capítulo novo para mim.